Minha diretoria, o meu São Paulo venceu o Internacional 2-0 no Morumbi, com direito a golaço e tudo, mas que tenha tido festa no final, boa colocação no campeonato, olé da torcida, sequência de resultados razoável e tal. Não me causa assim nenhum tipo de euforia, não encontrei nenhum tipo de grande melhora nos jogos anteriores. Não vi, gente, não vi. Acho que um grande resultado, bater o Inter é um grande resultado. O Inter é um time que também tá oscilando pra cacete, hoje fez um jogo ruim, de novo. O jogo anterior pela Libertadores o Inter até deu uma melhorada, mas no geral o Inter também ainda não se encontrou. Um primeiro tempo, sabe assim, nada demais pra lado nenhum. Segundo tempo, o São Paulo acertou uma bola ali, teve alguns contra-ataques quando o jogo ficou aberto, mas assim, muito pouco. Se você pegar, por exemplo, alguns dados relevantes do jogo, você vai ter o São Paulo com 43% de posse e o Inter com 57%, o que se justifica no fato do Inter estar perdendo a maior parte do jogo, portanto ele tem a bola. Chutes a gol, o Inter deu 15, o São Paulo deu 7, ou seja, você não pode ter feito uma grande partida se você finalizou 7 vezes a gol. É absolutamente impossível você fazer uma grande partida e chutar 7 bolas no gol adversário, das quais apenas 4 foram na direção do gol. Ah, mas ganhou, beleza, não tô discutindo isso. Ganhou, foi melhor, o Internacional tá numa situação mesmo, tem jogos medianos para bons e jogos horrorosos. Hoje foi um dos jogos horrorosos do Inter. Que bom. São Paulo. Mas eu não saio desse jogo contra o Internacional encontrando aqui nem a formação, nem o jeito que o São Paulo jogou, nem que o São Paulo tenha tido grandes destaques individuais, né? Teve um golaço do Pablo Maia e tal. O Luciano perdeu o pênalti no rebote e acabou fazendo o gol. E não é um jogo animador. Se eu fosse colorado, eu ficaria de novo preocupado, porque o time do Inter não consegue se acertar, né? O time do Inter cria poucas oportunidades de gol em jogos assim, e quando sai atrás, como saiu hoje no primeiro tempo com o gol do São Paulo de pênalti, o Inter ele tem que tomar a iniciativa da partida. Se ele consegue fazer isso com muita dificuldade no Beira-Rio, tu imagina fora, né? Então é um cenário totalmente ruim para a proposta do Mano. A sequência do São Paulo com o Dorival, embora o São Paulo tenha treinado muito pouco com o Dorival, e uma parte disso por escolha dele que mandou o time titular para a Sul-Americana, não é uma sequência que mostre uma grande evolução, mas os resultados do São Paulo como recentes, né, os últimos jogos do São Paulo, são resultados satisfatórios, não tem motivo, né? Por exemplo, São Paulo com o Dorival assume contra o América Mineiro, ganha o jogo de 3-0. Ele mal tem a mão do técnico ali, né? Primeiro jogo e tal, mas 3-0, o América que não tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro até agora, vai muito mal o América. E o São Paulo ganha do Ituano lá por 1-0 naquele sofrimento, empata com o Curitiba lá, também sem jogar bem, joga contra o Tolima fora, quase não chuta no gol do Tolima, jogo horroroso. E hoje contra o Internacional dá uma melhoradinha, mas assim, é muito mais o resultado, né, uma vitória sobre um grande adversário, do que de fato aquilo que o São Paulo apresentou em campo. Então não me causa nenhum tipo de euforia, expectativa ou sensação de nossa, estamos no trilho certo. Não acho isso, porque eu acho que o São Paulo não fez um bom jogo, não. Agora o São Paulo vai pegar o Fortaleza fora, o Corinthians fora e o Sport fora. Esses 3 jogos do São Paulo, eles vão dizer alguma coisa sobre o trabalho do Dorival começando ou sobre o momento do São Paulo. Agora o São Paulo será testado de uma forma pouco discutível, né? O São Paulo tem um Corinthians fora de casa, o Corinthians que tá numa situação difícil, etc, mas é o Corinthians, é clássico na casa dos caras. Vai pegar o Sport fora de casa, é um time que está na Série B, é um time que em tese o São Paulo tem que passar pela Copa do Brasil, mas é o tipo de jogo também que pode gerar uma complicação. O São Paulo na Copa do Brasil tem um sapo enterrado que eu nunca vi nada igual. Então esse jogo é fundamental para que o São Paulo possa usar o Morumbi para conseguir a sua vaga. E o jogo contra o Fortaleza fora, idem, jogar contra o Fortaleza fora é sempre muito difícil. Então são 3 jogos onde a gente vai entender exatamente o que está acontecendo. Se o São Paulo fizer, dentro dos 2 do Brasileiro, Fortaleza e Corinthians, São Paulo conseguir fazer ali 3 pontos, excelente. Se fizer 4, maravilhoso. Se o São Paulo fizer 6, milagres. Se o São Paulo fizer 1 ponto, não chega a ser uma tragédia, tá? Se sair dali jogando mal os jogos, mesmo que consiga 1 ponto e jogue mal, alguma coisa assim, é difícil de acreditar. Por quê? Porque o calendário do São Paulo ele indica um não período de treinamento. É inviável que esse time de São Paulo se reúna e treine. Então a sequência tem que acontecer durante os jogos. O São Paulo tem que melhorar durante os jogos, porque não vai haver uma semana, 2 de treinamento para o São Paulo melhorar. Então todo jogo tem que ter um pouquinho, né? E esse pouquinho vai ser muito de pouquinho em pouquinho, pelo que a gente viu nos últimos jogos. Por parte do Internacional,
para passar pelo calendário do Colorado aqui também, que vem pela frente. O Inter vem de um empate contra o Nacional, que não merecia, mas merecia ganhar. Mas o Inter é muito vacilão nos resultados dele. Uma vitória contra o Goiás apertado pra caralho, derrota pro CSA, enfim, o Inter também não tá bem. E os próximos jogos do Inter? O Atlético Paranaense em casa, o Inter tem condição de vencer por ser em casa, se fosse fora não diria isso. Aí pega o Atlético Mineiro fora, pedreira, mas pode acontecer do Atlético estar focado na Libertadores nesse jogo, eu não sei qual que é a tabela exatamente, se tem Libertadores na mesma semana, não me lembro, e aí pode ser, mas aí depois Copa do Brasil, o América Mineiro fora, o América tá em péssima fase, depois Grenal. Então, assim como o São Paulo, o Internacional também tem uma sequência agora de decisão de crise ou de estabilidade. Os dois times saem do Morumbi hoje com a seguinte convicção: nenhum dos dois está jogando um bom futebol. O São Paulo hoje foi melhor, né? Os dois times não sabem exatamente qual é a real situação deles, se eles brigam por uma vaga em Libertadores no ano que vem, se eles brigam lá embaixo, se eles brigam no meio da tabela, não está claro, né? Porque o futebol apresentado é muito abaixo daquilo que se esperava. E os dois times têm uma sequência de 4 jogos, mais ou menos, onde, com certeza, a temporada vai ser direcionada ali. Ou seja, se sai desses 4 jogos ou numa situação de, porra, olha só, estamos evoluindo, conseguimos bons resultados, vamos acreditar, ou se sai desses 4 jogos olhando pro treinador falando, será que fica? Porque são jogos absolutamente determinantes, né? Se você não... Imagina se o São Paulo perde pro Fortaleza e pro Corinthians, por exemplo, que não seria nenhum absurdo, mas o São Paulo perde esses 2 jogos, o São Paulo vai lá pra trás no Campeonato Brasileiro, e aí o São Paulo dá uma tropeçada contra o Sport numa Copa do Brasil e eventualmente fica com cara de eliminação. Pô, fudeu, crise. Né? Fora sem chance nos 2 grandes torneios que o São Paulo está disputando no ano. Fica sobrando a Sul-Americana, que é uma merda. E o Internacional a mesma coisa. Pensou se o Internacional dá um mole na Copa do Brasil? Para quem já deu contra o CSA, não dá para estranhar e para levar o América Mineiro numa boa, porque você acabou de dar uma tropeçada, né, contra o CSA. O São Paulo também deu uma tropeçada contra o Ituano. Passou, mas tropeçou. Também não dá para levar o Sport como, não, vou passar. Não é assim. Né? E aí Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 2 jogos bem difíceis contra times que estão muito melhores do que ele. Então, mais preocupante do que a atuação de São Paulo e Internacional hoje, que nenhum dos dois jogou bem, é a sequência dos dois sendo muito difícil e provavelmente nos mostrando alguma coisa que a gente, não sei se a gente como torcedor quer ver ou não quer ver, mas acho que a verdade está próxima. Em alguns dias nós saberemos o tamanho do problema do Inter e o tamanho do problema do São Paulo. Pelo que a gente viu hoje, o problema é futebol mesmo.